Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Meu neto completou 7 anos na semana passada. Eu o observei na festinha, correndo pelo quintal com os amigos, com aquele tipo de energia que parece nunca ter fim. Ele tem o mesmo cabelo ralo e os joelhos sempre esfolados que eu tinha. E foi olhando para a inocência dele, para a confiança pura que ele tem no mundo, que uma porta muito antiga e trancada dentro de mim se abriu. Uma lembrança que eu passo a vida inteira tentando manter no escuro escapou. Boa noite, Dom. Meu nome é Ramon. O que vou contar aconteceu há mais de 60 anos, num tempo em que a vida era outra coisa. Nós morávamos num canto de terra onde umas poucas chácaras se espalhavam por um vale pequeno e quase todas pertenciam à minha família. Eram meus avós, tios, primos, uma comunidade fechada, onde as cercas de arame farpado eram mais para marcar terreno do que para impedir alguém de passar. Nossa rotina era simples: acordar com o canto dos galos, ajudar com as tarefas do sítio e depois ganhar o mundo, que para nós era aquele punhado de terra. Não tinha videogame, não tinha quase brinquedo. A gente chutava a bola de capotão num campo improvisado, subia em mangueira para se encher de fruta, corria atrás de preá no meio do capim alto. Eu andava sempre com meus primos, Rodrigo e Júlio. Rodrigo era o mais velho e por isso o líder do nosso pequeno bando, pelo menos na cabeça dele. Ele tinha um jeito irritante de estar sempre certo, de sempre saber mais. Tinha também uma maldade pequena, daquelas que criança tem sem saber o tamanho do estrago. Júlio era mais quieto, mais na dele, e geralmente ia na onda do irmão para não criar caso. Eu, por ser o mais novo do trio, era o alvo preferido das brincadeiras do Rodrigo. Naquela tarde específica, o calor estava abafado e o céu de um azul quase branco. A gente já tinha feito de tudo e o tédio começava a se instalar. Foi quando o Rodrigo veio com a ideia. Ele apontou para os limites da propriedade onde o mato começava a ficar mais denso. Ali, isolada das outras árvores, ficava uma jabuticabeira imensa, tão velha que o tronco era liso e acinzentado, com galhos que pareciam braços grossos e retorcidos. Duvido que você sobe nela, ele disse com um sorriso de canto de boca que eu conhecia bem. Pra quê? Retruquei já na defensiva. Nem é tempo de fruta. Porque você não consegue, é muito liso, é medroso. Ele provocou. Era sempre assim. Ele sabia exatamente onde apertar. Eu odiava ser chamado de medroso mais do que qualquer outra coisa. Olhei para a árvore. Ela parecia um gigante adormecido. Era intimidadora. Mas a humilhação na frente dos meus primos parecia pior. Júlio só olhava, sem dizer nada. Respirei fundo e fui, sentindo o olhar dos dois nas minhas costas. O tronco era ainda mais liso do que parecia de longe. Abracei a madeira com os braços e as pernas, tentando achar qualquer saliência para me firmar, mas minhas sandálias de couro só escorregavam. Depois de 2 tentativas frustradas, com o Rodrigo rindo da minha falta de jeito, ele finalmente ofereceu um pezinho. Mesmo contrariado, aceitei. Com o impulso dele, consegui alcançar o primeiro galho, um que era bem grosso. Dali, fui subindo com mais cuidado de galho em galho, até estar a uma altura considerável do chão. Sentei quase sem fôlego e olhei para baixo para dizer que tinha conseguido. Foi quando ouvi a risada deles. Não mais uma risadinha de provocação, mas uma gargalhada de vitória. Antes que eu pudesse entender direito, os dois já tinham virado as costas e corriam de volta pelo caminho que viemos, levantando poeira. Ei, voltem aqui! Gritei mais irritado do que qualquer outra coisa. Eu tinha certeza de que era só mais uma das suas graças. Fiquei ali, esperando, imaginando que eles se esconderiam atrás de alguma moita e apareceriam gritando um bu. Mas os minutos foram passando. 5 de dezembro. E nada. O sol, que antes estava forte, começou a perder a força, encostando nas colinas lá longe. O céu foi mudando de cor, passando de azul para um laranja avermelhado que pintava tudo com uma luz meio triste. O calor do dia foi embora rápido e um vento mais fresco começou a balançar as folhas da jabuticabeira. Os sons também mudaram.
os cantos dos pássaros foram sumindo, e no lugar deles surgiu o zumbido insistente dos primeiros insetos da noite. Um barulho de folhas se mexendo no mato rasteiro, que mais cedo eu nem notaria, agora parecia um anúncio de que algo se aproximava. Olhei para baixo. O chão parecia estar 2 vezes mais longe. Se eu pulasse, a chance de quebrar uma perna era grande. Tentei descer pelo mesmo caminho que subi, mas o movimento inverso era muito mais difícil. Meus braços começaram a tremer só de pensar em me pendurar no primeiro galho. O medo de cair e ficar ali, machucado, começou a tomar o lugar da raiva. Eu estava preso. A brincadeira tinha acabado e a realidade era que eu estava sozinho no alto de uma árvore e a noite estava chegando de verdade. Gritei mais uma vez, mas a minha voz parecia sumir na escuridão assim que saía da minha boca. A noite no campo não tem nada a ver com a noite na cidade. É um breu completo, pesado, que parece ter vida própria. As silhuetas das árvores se recortavam contra um céu sem lua, e cada som era amplificado. O estalo de um graveto, o farfalhar de folhas, o pio distante de uma coruja, tudo era um sinal de perigo. Minha cabeça começou a preencher o silêncio com as histórias que os mais velhos contavam ao redor da fogueira. Histórias sobre coisas que andavam no mato depois que o sol se punha, coisas que não eram bicho nem gente. Lembrei do meu avô falando sobre o pai do mato, uma assombração que enganava os perdidos com assovios ou chamados, levando a pessoa cada vez mais para dentro da escuridão, até ela nunca mais achar o caminho de volta. O medo virou uma coisa física, uma pressão no peito que mal me deixava respirar. O choro veio sem pedir licença. Primeiro um soluço contido, depois um choro silencioso, de puro desespero. Eu abraçava o tronco da árvore com toda a força, como se ele pudesse me proteger de alguma forma, com o rosto molhado e o nariz escorrendo. Eu era só um menino de 7 anos, abandonado no escuro. Foi no meio desse abandono completo que eu vi uma luz, pequena, amarelada e vacilante, que se movia entre os troncos, lá longe. No começo, achei que era um vagalume, mas o brilho era constante, quente. Era um lampião. Alguém estava vindo. Meu coração deu um salto. Meu pai. Tinha que ser o meu pai, ou um dos meus tios. Eles notaram minha falta e vieram me procurar. Senti um alívio que não dá nem para descrever. Enxuguei as lágrimas com as costas da mão suja e me ajeitei no galho para ver melhor. A luz vinha se aproximando devagar. O passo de quem a carregava era lento, arrastado. Eu já estava com o grito de alívio preso na garganta quando a figura saiu de trás de uma fileira de árvores e parou numa clareira bem abaixo de mim. Não era meu pai. Era um homem muito velho, curvado para a frente como se carregasse um peso enorme. As roupas eram escuras, puídas, difíceis de distinguir na penumbra. Ele levantou o lampião e a luz iluminou seu rosto por baixo. Era um rosto tão enrugado que parecia um mapa. Os olhos fundos me encararam lá no alto. Ele não disse nada por um instante, apenas me observou. Então, ele sorriu. E aquele sorriso acabou com todo o alívio que eu estava sentindo. Os dentes não eram normais. Eram escuros, quase pretos, e falhos, como se fossem pequenas pedras podres fincadas na gengiva. "Precisa de ajuda para descer?" Ele perguntou, e a voz era rouca, um som que parecia raspar na garganta para sair. Eu fiquei mudo. Minha garganta parecia fechada por um nó. Eu queria gritar para ele ir embora, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim, a parte mais desesperada, queria acreditar que ele era a salvação. Ele continuou parado com aquele sorriso morto no rosto e os olhos fixos em mim sem piscar. "Vamos, pule, eu te seguro, prometo que não vai se machucar." Ele deu mais 2 passos, se posicionando exatamente embaixo do galho onde eu estava. Quando se curvou um pouco para ajeitar a postura, a luz do lampião projetou a sombra dele no chão, e eu vi que havia algo errado com suas costas. Não era só a corcunda de um homem velho, era um volume grande e rígido, uma forma estranha que se movia junto com ele como se fosse parte do seu corpo. O que eu ia fazer? Ficar ali a noite toda esperando um bicho me encontrar, ou confiar naquela figura que parecia ter saído de um pesadelo? O medo de ficar sozinho foi maior. Era uma escolha terrível, mas eu era uma criança e só queria sair dali. Com o corpo todo tremendo, comecei a me mover. Deslizei pelo galho até ficar pendurado com os braços esticados e doendo. Respirei fundo e me soltei. A queda durou uma fração de segundo.
Minhas pernas caíram sobre os ombros dele como ele havia indicado. E nesse exato instante tudo mudou. No momento em que meus pés tocaram seu corpo, as mãos dele subiram e agarraram minhas canelas com uma força absurda, uma pressão que me esmagou os ossos e me roubou o ar. Não era o toque de um velho. Era como ser preso por uma armadilha de metal. No mesmo segundo, o lampião despencou. Mas não houve um som de vidro se quebrando no chão. Foi um baque oco, surdo, e a luz se apagou instantaneamente como se nunca tivesse existido. Fomos mergulhados na escuridão total. O pânico me fez tentar buscar equilíbrio e minhas mãos espalmaram na cabeça dele. A sensação foi tão horrível que um grito seco escapou da minha garganta. Não era cabelo, não era pele. Era uma superfície fria e áspera como a casca de uma árvore seca, e sob ela senti calosidades duras, quase ósseas, como se fossem raízes grossas crescendo por debaixo do couro. Eu não tinha pulado nos ombros de um homem. Antes que eu pudesse processar o horror daquele toque, a coisa começou a correr. E não era uma corrida humana, eram saltos, passadas longas e desiguais, de uma velocidade que não pertencia à figura de um velho frágil. Ele se movia pelo mato escuro com uma agilidade animal, como se enxergasse perfeitamente no breu. Meu corpo, pendurado em seus ombros, era um boneco de pano sendo sacudido com uma violência brutal. Minha cabeça batia em suas costas duras a cada pulo, e a dor nas minhas pernas, onde ele me segurava, era uma agonia que me fazia ver pontos brilhantes na escuridão. Os galhos das árvores batiam na gente com tudo. Sentia arranhões quentes e ardidos se abrindo no meu rosto, nos meus braços, no meu peito. Eu tentava proteger o rosto com as mãos, mas mal conseguia me segurar. Comecei a gritar, um berro rasgado de puro pavor, e foi aí que ele riu. Não era uma risada. Era um som que não consigo tirar da cabeça até hoje. Um ruído que vinha do fundo do seu peito seco e oco, como se um punhado de gravetos estivesse sendo quebrado e moído dentro de um barril. Era um som de zombaria, de prazer com o meu desespero. Quanto mais eu gritava, mais aquele som medonho ecoava pela mata. Eu me batia com os punhos fechados nas costas dele, mas era como socar uma rocha coberta de casca de árvore. Não havia reação, não havia maciez de carne, apenas aquela dureza inflexível e fria. Um cheiro forte subia dele, um odor de terra molhada, de folhas apodrecendo, de mofo antigo. Era o cheiro do chão da mata, mas vindo de algo que se movia como um bicho e tinha a forma de um homem. Eu não fazia ideia de para onde estávamos indo. Ele não seguia trilha alguma, apenas abria caminho pela vegetação fechada, me usando como um escudo contra os galhos mais grossos. Eu já não gritava mais, só soluçava, engasgando com o choro e com o ar que me faltava. A dor e o pânico estavam me esgotando, e a pequena chama de esperança de ser encontrado se apagava dentro de mim a cada salto que ele dava para o coração daquela escuridão sem fim. Eu já não tinha mais forças, meu corpo estava mole. Achei que era o fim. Foi quando, num dos saltos mais violentos, a criatura passou perto demais do tronco de uma figueira antiga. Um galho baixo e grosso que saiu do tronco como um braço me acertou em cheio no estômago. O impacto foi tão forte que todo o ar saiu dos meus pulmões num chiado. Por uma fração de segundo, minha camisa ficou presa na ponta áspera do galho. Foi a minha chance. Não foi um pensamento, foi puro instinto de sobrevivência. Meu corpo agiu por conta própria. No meio da dor e da falta de ar, minhas mãos se soltaram da criatura e se agarraram ao galho com uma força que eu não sabia que tinha. O impulso da corrida dele me arrancou de suas costas. O galho estalou sob o meu peso, vergou para baixo e eu caí no chão. A queda foi feia. Bati o ombro e o lado do rosto com força na terra dura e cheia de raízes. Fiquei ali, estatelado, tentando puxar o ar de volta para o corpo, enquanto pontos de luz dançavam na minha visão. Por um instante tudo ficou em silêncio. Ouvi apenas o som do meu próprio coração batendo descontrolado. A criatura tinha parado, alguns metros à frente. Ouvi um farfalhar de folhas e, em seguida, um estalo baixo e seco. Um som de curiosidade vindo dela, como se estivesse se virando. Foi naquele silêncio mortal que eu ouvi. Ou talvez eu tenha imaginado, nunca vou saber. Mas soou tão real. Ramon, filho. Era a voz da minha mãe. Fraca, distante, como se o vento a trouxesse de muito longe. Aquilo foi como um raio me atingindo. Não importava se era verdade ou se minha cabeça estava criando coisas. Era uma direção. Era um motivo. Com um gemido de dor me coloquei de pé.
Minhas pernas bambeavam, meu corpo todo doía, mas eu não dei ouvidos. Comecei a correr na direção de onde achei ter vindo a voz, para o lado oposto ao daquela coisa. Atrás de mim, o som da risada oca recomeçou, mas eu não olhei. Eu não ousei olhar para trás. Corri como um animal assustado. Tropeçava em raízes, caía, me levantava com as mãos e os joelhos sangrando e continuava. A mata era um labirinto de sombras e obstáculos, e a risada do meu perseguidor me acompanhando, às vezes parecendo estar no meu cangote, outras vezes mais distante, como se brincasse comigo. Eu só corria, seguindo a voz que talvez nem estivesse lá. Meus pulmões queimavam, cada passo era uma facada na lateral do meu corpo. Eu não sei por quanto tempo eu corri, mas em algum momento tropecei numa raiz e saí rolando por um pequeno barranco, parando num lugar onde o mato era mais baixo. E foi quando levantei o rosto sujo de terra que eu as vi. Ao longe, piscando na escuridão, várias luzinhas amarelas. Eram as luzes das casas. Era a nossa chácara. A visão me deu um último pingo de força. Levantei e corri, ou melhor, me arrastei naquela direção, mancando e soluçando. Uma das luzes, um lampião, se destacou das outras e veio na minha direção. O pânico voltou com tudo. Achei que era ele de novo, que tinha me seguido. Tentei gritar, mas só saiu um som rouco. Tentei correr para o lado, mas minhas pernas se recusaram a obedecer e eu caí de joelhos. A figura com o lampião chegou até mim e se agachou. Eu me encolhi todo no chão, esperando o toque frio, a risada seca. Mas a mão que tocou meu ombro era quente e a voz que me chamou estava cheia de desespero. Ramon, meu Deus do céu, menino, o que aconteceu com você? Levantei o olhar. A luz do lampião iluminava o rosto do meu tio Moacir. O rosto dele era uma mistura de alívio e espanto. Eu não consegui responder. Apenas agarrei o braço dele e comecei a chorar de um jeito que nunca tinha chorado na vida. Ele gritou por cima do ombro e logo outras luzes vieram correndo. Eram meu pai, meus irmãos mais velhos, outros primos. Eles me contaram anos depois a cena que encontraram. Um menino coberto de lama e sangue seco com a roupa em farrapos. O corpo tremia sem parar, como se eu estivesse no meio de uma nevasca. Mas o que mais os assustou, minha mãe dizia, foram os meus olhos. Estavam abertos de um jeito que não era normal, vidrados num pavor que não ia embora, mesmo cercado por gente conhecida. Meu pai me pegou no colo. Eu não falava, só tremia e apontava para a escuridão da mata. O que foi, meu filho? O que aconteceu? Ele perguntava, a voz embargada. Foi o Rodrigo? Cadê aquele moleque? O que ele fez com você? Ninguém conseguia entender a dimensão do que tinha acontecido. Para eles, a única explicação possível era uma maldade humana, uma briga de primos que tinha ido longe demais. Fui levado para casa nos braços do meu pai, mas mesmo seguro, eu não me sentia seguro. O resgate foi amargo, porque eu sabia que ninguém acreditaria no que realmente tinha me caçado naquela noite. Fiquei 2 dias sem conseguir falar. Minha mãe conta que eu passei esse tempo num estado estranho, de olhos abertos, mas sem enxergar nada. À noite, eu gritava dormindo, me debatia na cama e acordava com o lençol encharcado de suor. Quando a febre baixou e a voz finalmente voltou, reuni os adultos na sala e contei tudo o que conseguia lembrar. Falei do velho, do sorriso com dentes podres, da força que ele tinha, da pele que parecia casca de árvore e da risada oca. Enquanto eu falava, via a incredulidade crescer nos olhos deles. Meu pai ficou em silêncio, me estudando com uma cara que eu não sabia o que queria dizer. Meus tios se olhavam, desconfortáveis. A conclusão a que chegaram foi a mais simples. Eu estava delirando por causa do medo e do tempo que passei perdido. As marcas no meu corpo foram das quedas e dos galhos. A história do velho era um pesadelo que minha mente assustada inventou. A culpa, claro, recaiu toda sobre o Rodrigo. Ele levou uma surra do meu tio e ficou de castigo por meses. Jurou de pés juntos que só me deixou na árvore e que voltou para casa com o Júlio. Ninguém acreditou nele por completo. Aquilo criou uma ferida na nossa família, uma desconfiança que demorou anos para cicatrizar. Levou muito tempo para eu e o Rodrigo voltarmos a nos falar direito. Um dia, já homens feitos, com filhos e cabelos brancos, eu o chamei para conversar. Eu disse a ele que não guardava mágoa. Disse: a culpa não foi sua, você fez uma maldade de menino. O que veio depois, o que me pegou no mato, não foi você.
Vi o alívio nos olhos dele, um peso de décadas saindo das costas dele. E agora, mais de 60 anos depois, vejo meu neto correndo pelo quintal com seus 7 anos e sinto um eco daquele pavor. Porque aquela noite deixou uma cicatriz que nunca desaparece. Não é uma lembrança, é algo que vive em mim. Nunca mais se ouviu falar de um velho estranho naquelas terras. Nunca encontraram o lampião, nem pegadas, nem sinal algum. Foi como se a própria mata tivesse apagado os vestígios. Mas eu sei o que senti. Sei a textura daquela pele fria e a força daquele aperto. E às vezes, quando a casa está em silêncio e eu fecho os olhos, por um segundo, eu estou lá de novo. Sinto os galhos arranhando meu rosto e o balanço daquela corrida infernal para dentro da escuridão. Acho que todo mundo tem um medo básico de morrer. É natural. O meu é um pouco diferente. Meu pavor, um que me acompanha desde que me entendo por gente, não é da minha própria morte. É da morte dos outros. Não da perda, do luto, nada disso. É da cerimônia, do corpo presente, daquele ritual social de encarar o fim de alguém. É uma coisa física, uma reação que eu não controlo. Meu estômago se fecha de um jeito que a boca fica seca. O ar parece mais denso e um zumbido fino começa dentro da minha cabeça. Eu sempre fiz de tudo, e quero dizer tudo, para nunca ter que passar por isso. Meu nome é Reinaldo e o que vou contar aconteceu no começo do ano passado. Eu voltava de um curso no fim da tarde, umas 6 e pouco. O ônibus me deixou na avenida principal, como sempre. Dali, para chegar em casa, eu só preciso atravessar a pista e entrar na minha rua, que é uma transversal comprida de paralelepípedos e casas com muros baixos. É um trajeto que eu fazia no automático. Mas naquele dia, enquanto esperava o fluxo de carros diminuir, meu olhar foi até o fim da rua e parou numa cena uns 100 metros à frente. Uma lona azul amarrada de um muro ao outro, cadeiras de plástico brancas espalhadas pela calçada, um grupinho de pessoas em pé, conversando baixo. Mesmo de longe, eu soube exatamente o que era. Acontecia bem em frente à casa da dona Lisiane, uma senhora que conheço desde criança. E a casa dela é a terceira depois da minha. O ar sumiu dos meus pulmões por um instante. Um velório, ali, no meu caminho. Meu primeiro pensamento foi uma súplica silenciosa, para que não fosse com ninguém da família dela. O segundo foi puramente logístico. Como eu ia fazer para passar? Se eu seguisse reto, seria impossível não ser visto. Conhecia quase todo mundo ali, mesmo que só de bom dia. Eles me veriam, me chamariam, e a obrigação social de ir até lá, de oferecer meus pêsames, seria inevitável. E a ideia de fazer isso para mim não existia. A simples imagem de ter que olhar para um caixão fazia minha nuca ficar úmida na hora. Parei, respirei fundo. O plano se formou na minha cabeça quase que instantaneamente. Puxei o celular do bolso, levantei o aparelho até a orelha e comecei a andar devagar, fingindo uma conversa urgente. A ideia era simples: dar meia volta de forma que parecesse natural, retornar para a avenida e contornar o quarteirão inteiro. Um desvio de quase 1 quilômetro, mas que valia cada passo para me manter longe daquela cena. Com o celular colado na orelha, murmurei algumas palavras sem sentido. Tá, entendi, já tô voltando aí. Qualquer coisa que justificasse por que eu estava indo embora do nada. Dei as costas para a minha rua e para a lona azul, focando no barulho dos carros da avenida. Sentia um alívio imenso, a adrenalina da fuga quase bem sucedida. Só mais alguns passos e eu estaria na avenida de novo, livre para começar meu longo desvio. Eu já estava com um pé fora da calçada, pronto para atravessar, quando uma voz me chamou. Reinaldo. Era uma voz calma, baixa, mas que se destacou no meio do barulho do trânsito. Meu corpo inteiro enrijeceu. Não podia ser para mim. Continuei andando, fingindo não ouvir. Se eu não olhasse, não era comigo. Reinaldo, espera aí. A voz veio de novo mais perto. A negação não funcionou. Era para mim, sim. Derrotado, eu parei. Respirei fundo uma última vez, tentando forçar o pânico para o fundo da mente, e me virei lentamente. Parado a uns 5 passos de mim estava o Luciano, filho da dona Lisiane. Ele era uns 10 anos mais velho que eu, mas a gente se conhecia desde sempre, daquele jeito que as pessoas que crescem na mesma rua se conhecem. Ele estava estranho,
Não parecia abalado ou chorando como eu esperaria de alguém que acabou de perder a mãe. Estava só parado, com uma camisa de botão limpa demais e um olhar vago, como se estivesse olhando através de mim. A culpa me atingiu junto com uma nova onda de ansiedade. Era a mãe dele, claro. Tinha que ser. E eu, na minha covardia, tentando fugir. Engoli em seco, o gosto metálico da minha fobia voltando com tudo. Abaixei o celular, colocando-o no bolso. Luciano, eu... Comecei, a voz saindo mais fraca do que eu queria. Eu sinto muito. Meus pêsames. Ele me encarou por um segundo que pareceu durar 1 minuto inteiro. O olhar dele não transmitia nada. Era um poço vazio. Finalmente ele piscou, como se estivesse despertando. Eu também sinto. Ele respondeu e o tom dele era tão sem emoção nenhuma que me causou um desconforto imediato. Eu estava prestes a dizer alguma frase feita, algo sobre como a mãe dele era uma pessoa querida por todos, quando ele deu um passo na minha direção, diminuindo o espaço entre nós. O ar ao redor dele parecia mais frio. Eu abri a boca para falar, para preencher aquele silêncio pesado com qualquer besteira que me viesse à cabeça, mas as palavras não vieram. Alguma coisa na postura dele me impedia de desviar o olhar. Mesmo assim, por cima do ombro dele, meu foco se desviou por um segundo, atraído de volta para a cena sob a lona azul. E foi aí que eu a vi. No meio do pequeno grupo de pessoas, amparada por 2 vizinhas, estava Dona Lisiane, viva. O rosto dela estava inchado, vermelho, acabado de tanto chorar. Mas era ela, sem a menor dúvida. Meus olhos devem ter se arregalado porque a imagem simplesmente não fazia sentido. Meu cérebro tentou e falhou em processar. Se ela estava ali, de pé, então quem... Foram talvez 3 segundos, mas pareceram 1 hora inteira de puro cálculo mental e pânico. Teria sido uma das filhas do Luciano? Ele tinha 2 meninas, adolescentes. Uma onda de náusea me subiu pela garganta. A tragédia parecia ainda pior. Voltei meu olhar para o homem na minha frente, buscando alguma pista, alguma explicação. A expressão vazia dele tinha sumido. No lugar dela, havia uma tristeza enorme, uma compreensão que parecia antiga. Ele me olhava como se soubesse exatamente a confusão que estava se desenrolando dentro da minha cabeça. Como se ele estivesse me esperando chegar àquela conclusão impossível. Ele se adiantou à minha pergunta. A voz dele soou sem som, como se as palavras tivessem se formado diretamente na minha mente, contornando meus ouvidos. Não, vizinho, fui eu. O mundo ao meu redor não parou, mas se inclinou. O barulho da avenida se tornou um zumbido distante, e as luzes dos postes, que começavam a acender naquele lusco-fusco, pareceram borrar nas bordas da minha visão. Eu não congelei, foi o contrário. Uma energia estranha e trêmula tomou conta dos meus braços e pernas, como se eu pudesse correr por um dia inteiro, ou simplesmente desabar ali mesmo. Era a sensação de estar completamente desconectado da realidade. Eu olhava para o Luciano, mas agora eu o via de verdade. Ele não estava nítido. Suas bordas tremiam levemente, como o ar quente que sobe do asfalto num dia de verão, ou como uma imagem de televisão com um sinal fraco. Ele estava ali, mas não ocupava o espaço da mesma forma que eu. Já estou indo embora. Ele continuou com aquela mesma calma desoladora. Quem está deitado ali na entrada da casa? Sou eu. Ouvir aquilo mesmo já sabendo me deu uma pancada no estômago. Minha fobia, o pavor que eu tinha da morte dos outros, nunca tinha me preparado para aquilo. Eu não estava mais com medo de um velório. Eu estava na frente do próprio morto e ele estava falando comigo. Eu dei um passo para trás, instintivamente. Minha mente corria, procurando uma fresta de lógica naquela loucura. Tinha que ser uma brincadeira, uma pegadinha de extremo mau gosto. Ou talvez fosse eu, o estresse, o cansaço do curso. Talvez eu estivesse tendo algum tipo de alucinação. Era mais fácil acreditar que eu tinha enlouquecido do que aceitar a verdade que estava tremulando na minha frente. Tentei forçar um riso, um som que saiu engasgado, patético. Luciano, para com isso, não tem graça nenhuma. A expressão dele se alterou. A tristeza deu lugar a uma urgência, uma impaciência quase dolorosa. Eu não tenho tempo para isso, Reinaldo. O tempo aqui é diferente. Ele escapa. A voz dele era um sussurro insistente. Nenhum deles consegue me ver, nem me ouvir. Minha mãe, minhas filhas, eu grito e é só silêncio.
Mas você me ouviu. Por que eu? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse contê-la, um fio de voz. Ele olhou para mim e pela primeira vez vi algo além da névoa. Vi um pingo de reconhecimento, quase de pena. É o seu medo, ele disse, e a simplicidade da frase me acertou em cheio. Esse seu pavor disso tudo. Ele é tão forte que brilha no escuro. Para quem está perdido como eu, é como um farol. Eu não te escolhi. Eu só segui a luz. A explicação dele não trouxe conforto. Pelo contrário, transformou minha fobia numa armadilha. Minha maior fraqueza era um ímã para o que eu mais temia. Eu não consegui me despedir das minhas filhas. Ele continuou, a urgência voltando. E não consegui avisar que deixei uma coisa para elas. Um dinheiro para não passarem aperto. Eu balancei a cabeça negativamente, um gesto pequeno, mas carregado com toda a minha vontade de não estar ali. Por favor, você precisa dizer para minha mãe. Debaixo da pia da cozinha tem uma caixa de ferramentas. Uma azul, velha, com fita isolante nos cantos. Diz para ela que tem um fundo falso. O dinheiro está lá. Era um pedido, mas soava como uma sentença. Não. A palavra saiu como um sopro. Eu não posso. Eu não consigo entrar lá. Me virei para correr. Era a única coisa que meu corpo queria fazer. Disparar pela avenida e não parar nunca mais. Mas eu não saí do lugar. Antes que eu pudesse dar o primeiro passo, ele segurou meu braço. O toque dele. Eu não sei como descrever isso em palavras que façam sentido. Não era frio. Era a falta de calor. Um vazio que roubava a temperatura da minha pele. Não parecia carne e osso. Parecia vertigem. Sabe quando você se levanta rápido demais e o mundo balança? Foi essa sensação, só que concentrada na mão dele. Um formigamento que não era elétrico, mas que desorientava, que fazia o chão de paralelepípedos parecer inclinado sob meus pés. A mão dele era feita do nada. Vem, ele disse, e a voz dele agora tinha um comando que não permitia recusa. Ele começou a andar e meu corpo foi junto, como se eu fosse um boneco e ele estivesse puxando as cordas. Eu não queria ir. Cada fibra do meu ser gritava para eu fincar os pés no chão, para lutar, mas eu não tinha força. Era como andar dentro de um pesadelo onde você sabe o que precisa fazer, mas seus membros não obedecem. Atravessamos a rua em direção à lona. Para qualquer um que olhasse, a cena devia ser bizarra. Um rapaz andando de braço esticado, sendo seguido por mim, com o rosto pálido e os olhos arregalados de pavor. Ninguém parecia notar o Luciano, só eu. Nenhum deles consegue me ver. Ele confirmou meu pensamento como se ouvisse o barulho dentro da minha cabeça. Só você. Cada passo era uma tortura. O som baixo das conversas, o cheiro de café forte misturado com o perfume adocicado de algumas flores, a luz amarela do poste caindo sobre as cadeiras de plástico. Tudo isso compunha o cenário do meu maior pavor, e eu estava sendo arrastado para o centro dele. Meus olhos se fixaram na porta aberta da casa. A entrada estava mais escura. Eu sabia o que estava ali dentro. Eu via as pessoas se revezando para entrar e sair, os rostos marcados pela tristeza. E agora, eu era um deles. O fantasma do falecido estava me levando pela mão para o seu próprio velório. Ao pisarmos na calçada, o murmúrio das conversas diminuiu. Alguns olhares se voltaram para mim. Vi um vizinho, o seu Osvaldo, assentir com a cabeça, um gesto de solidariedade. Ele provavelmente achou que meu rosto pálido e meus olhos esbugalhados eram uma manifestação de choque pela notícia. Mal sabia ele que o choque era bem mais literal. A mão de Luciano se desfez do meu braço, mas a compulsão para continuar não diminuiu. Era uma ordem silenciosa na minha mente. Meus olhos varreram o grupo e encontraram Dona Lisiane. Ela havia se sentado em uma das cadeiras de plástico com um copo de água na mão que tremia. Agora era comigo. Cada passo na direção dela foi uma batalha. Minhas pernas pareciam feitas de concreto e o zumbido na minha cabeça tinha voltado com força. Eu me aproximei, parando na frente dela. Ela ergueu os olhos, vermelhos e cansados. Reinaldo, ela disse, a voz rouca de tanto chorar. Dona Lisiane, eu sinto muito mesmo. Gaguejei, as palavras saindo emboladas. Ele era uma pessoa boa.
Ela deu um aceno fraco, um gesto de quem já ouviu aquilo dezenas de vezes nas últimas horas. Eu precisava continuar. Respirei fundo, o ar parecendo ter gosto de ferrugem. Será que a gente podia conversar só um minuto? Em particular? Pedi, a voz quase um sussurro. É rápido e é importante. Ela franziu a testa. O pedido era estranho e o momento, o pior possível. Vi a dúvida passar pelo seu rosto, uma desconfiança compreensível. Porque eu, o rapaz da casa vizinha com quem ela mal trocava 2 palavras, faria um pedido desses agora? Ela olhou para os lados, como se procurasse uma desculpa para recusar. Mas então algo em sua expressão mudou. Ela olhou para um ponto um pouco acima do meu ombro, no lugar onde eu sentia a presença de Luciano. O rosto dela não se alterou com reconhecimento, mas uma camada de sua resistência pareceu se dissolver, como se uma parte dela, mais no fundo que a própria dor, soubesse que devia concordar. Tudo bem, ela disse por fim com uma resignação cansada. Vem, vamos até a cozinha. Ela se levantou com dificuldade e eu a segui para dentro da casa. Passei pela sala de estar o mais rápido que pude, com os olhos fixos nas minhas próprias botas, evitando olhar para o canto onde sabia que o caixão estava. Atravessamos um corredor curto e entramos na cozinha. Ela fechou a porta atrás de nós, e o som abafado do velório diminuiu, nos deixando num silêncio tenso. A cozinha era pequena, iluminada por uma única lâmpada fluorescente que zumbia baixinho, um som que parecia amplificar o silêncio. Dona Lisiane se encostou na pia, cruzou os braços e me encarou. Seus olhos exigiam uma explicação que eu não tinha a menor ideia de como dar. Então, ela disse a voz baixa, mas firme. Eu abri a boca, mas o que saiu foi ar. Como se começa uma frase dessas? Olha, seu filho que acabou de morrer está atrás de mim e me mandou dar um recado. Eu ia soar como um louco, ou pior, como alguém cruel se aproveitando da dor dela. Decidi ir pelo caminho mais direto, mesmo que soasse absurdo. A senhora pode me fazer um favor? Comecei, a voz trêmula. Por favor, só olhe debaixo da pia, numa caixa de ferramentas. A expressão dela endureceu. A pouca paciência que lhe restava estava se esgotando. Que caixa de ferramentas, Reinaldo? O que é isso? Se for alguma brincadeira... Não é? Eu a interrompi com mais força do que pretendia. Eu estava desesperado. Por favor, dona Lisiane, só olhe. Eu estava prestes a inventar uma mentira, dizer que o Luciano tinha me pedido isso há alguns dias antes de tudo. Mas, bem quando eu ia falar, eu o senti se mover no cômodo. A presença dele se intensificou, como se ele estivesse impaciente. E dona Lisiane sentiu também. Ela não o viu. Seus olhos se arregalaram um pouco e ela se virou para o canto da cozinha, perto da geladeira. Seu olhar se fixou no nada. Luciano sempre ficava aí quando queria pedir alguma coisa sem jeito. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para mim. Ele coçava a nuca, igualzinho. Seus olhos então se moveram para mim arregalados. O suspiro que escapou de seus lábios veio carregado de um entendimento súbito e terrível. Ela se virou para mim, não disse nada. Seus olhos não tinham mais desconfiança. Tinham um espanto aterrorizado. Sem uma palavra, ela se virou para a pia. Agachou-se com o cuidado que a idade e o luto impunham e abriu a portinha do gabinete. Lá dentro, atrás de uns produtos de limpeza, estava uma caixa de ferramentas azul com os cantos remendados com fita isolante preta, exatamente como ele havia descrito. As mãos dela tremiam tanto que ela mal conseguiu puxar a caixa para fora. Colocou-a no chão, o metal fazendo um barulho seco no ladrilho. Abriu os fechos, levantou a bandeja superior, cheia de pregos e parafusos velhos. Seus dedos tocaram o fundo da caixa, procuraram por algo e, com um clique suave, uma placa de metal se soltou, revelando um compartimento secreto. Dentro havia um maço de notas de R$50. Ela ficou ali, de joelhos, olhando para o dinheiro. O tempo pareceu parar. O zumbido da lâmpada era o único som no universo. Então, lentamente, ela ergueu o rosto para mim. As lágrimas que corriam por suas bochechas não eram mais só de dor. Havia outra coisa ali agora. Alívio, fé, resignação. Ela sabia. Ela tinha entendido tudo. Ela juntou o dinheiro com as mãos trêmulas, contou uma parte ali mesmo no chão da cozinha e separou algumas notas. Depois, com esforço, se apoiou na pia e ficou de pé.
Ela veio até mim e estendeu a mão com o dinheiro. Não, dona Lisiane, de jeito nenhum, eu disse, recuando um passo. Eu não fiz nada. Não quero. Muito obrigada, ela repetiu, ignorando o meu protesto. A voz dela era baixa, mas carregada de uma finalidade que não admitia discussão. Ela pegou minha mão e forçou as notas para dentro dela, fechando meus dedos sobre o dinheiro. Por favor, aceite. O olhar dela não era o de alguém me pagando por um favor. Era o olhar de alguém que não estava me pagando, mas dividindo comigo o peso de uma coisa impossível. Eu assenti, incapaz de discutir. Disse que precisava ir para casa, que avisaria minha mãe e que ela com certeza passaria ali mais tarde para ficar um pouco com ela. Eram desculpas automáticas, um pretexto qualquer para sair daquela situação. Ela me acompanhou até a saída. Ao atravessar a porta da sala, senti a presença dele de novo. Passei ao lado do seu corpo, do seu caixão, sem desviar os olhos do retângulo de luz da porta da frente. Foquei na rua, nas cadeiras vazias, na lona azul balançando com a brisa da noite. Finalmente pisei na calçada. O ar noturno nunca pareceu tão bom. Eu estava livre. Foi o que pensei. No exato instante em que meu pé tocou o asfalto da rua, pronto para ir embora, uma onda de frio me envolveu por completo. Não foi um arrepio, foi um abraço. Um abraço sem braços. Uma pressão paralisante que pareceu contrair cada gota de sangue no meu corpo. Mas não foi ruim. Não do jeito que eu esperava. Foi um agradecimento silencioso. Uma despedida que usou meu corpo inteiro para ser dita. Não senti medo. Senti uma tristeza tão profunda que fez meus olhos marejarem, um eco da gratidão dele que finalmente podia ir embora. Durou 1 segundo, e então se foi. Luciano tinha ido embora. Por um instante, um alívio puro e absoluto me preencheu. A certeza de que o pesadelo tinha acabado e eu estava finalmente livre. Continuei andando em direção à minha casa, o dinheiro ainda amassado na minha mão. Mas algo tinha ficado para trás. Um resíduo, uma mancha de frio permanente no meu peito, bem no meio do meu peito. E uma nova percepção. Enquanto eu andava, comecei a notar outras coisas. Vultos escuros nas janelas de uma casa onde um senhor havia morrido há 2 anos. Uma figura infantil e embaçada perto do local de um acidente antigo na esquina. Meu pavor não tinha ido embora, ele só tinha mudado de nome. Agora ele era um sentido. O farol que o Luciano seguiu não se apagou. Pelo contrário, o abraço dele pareceu ter deixado aquela luz ainda mais forte. A gente passa a vida inteira buscando alguma base para se apoiar, não é? Em família, em trabalho, em alguma crença. Eu não estava procurando nada de novo, mas tropecei numa certeza há uns 7 anos. E o problema é que desde então eu não sei mais como viver com ela. Meu nome é Leonel. Naquela época, eu namorava a Patrícia. Era um relacionamento bom, desses tranquilos, sem muito drama. A gente estava junto há quase 1 ano. Eu não era o que se pode chamar de um homem de fé, mas fui criado dentro de uma. Minha mãe até hoje tem um terço pendurado no retrovisor do carro e uma imagem de santo na entrada de casa. Você cresce com isso, sabe? Mesmo que depois se afaste, fica uma marca. A ideia de que no fim existe alguma ordem, alguma coisa maior olhando por tudo. Eu me agarrava a isso sem nem perceber. Era uma sexta-feira à noite. O plano era simples: passar na casa dela, pegar umas pizzas e escolher um filme qualquer. Mas quando eu estava saindo do banho, meu celular tocou. Era ela. A voz não estava boa. Amor, mudou o plano. E o que aconteceu? Perguntei, já imaginando algum problema na república onde ela morava. O primo da Tamires, minha colega de apartamento, faleceu. Ela fez uma pausa. A gente está indo agora para o velório, dar uma força para ela. Eu fiquei mudo por um instante, não sabia o que dizer. Nossa, que triste. Claro. Quer que eu te encontre lá? Outra pausa. Eu podia sentir a hesitação do outro lado da linha. Você se importaria de vir com a gente? Ela pediu, a voz mais baixa. O irmão da Tamires ia nos levar, mas parece que ele vai demorar para chegar, e ela não quer ir sozinha. Eu suspirei. Um velório não era exatamente o meu programa ideal para uma sexta, ainda mais de alguém que eu nunca vi na vida. Mas não havia como negar. Era a coisa certa a se fazer. Claro, sem problema. Me dá uns 20 minutos que eu passo aí para buscar vocês.
O trajeto foi feito em silêncio. Patrícia dirigia, concentrada, e Tamires, prima do rapaz que faleceu, estava no banco de trás, encolhida contra a porta. Eu só conseguia ouvir o barulho do motor e ver as luzes da cidade passando borradas pela janela. A funerária ficava num bairro residencial, desses com ruas tranquilas e sobrados antigos. Na verdade, era uma dessas casas, adaptada. Tinha uma placa de metal dourado meio gasta na parede e a garagem tinha sido transformada numa espécie de recepção. Lá dentro, o ar era uma mistura estranha. Tinha o cheiro adocicado e um pouco enjoativo das flores, cravos e crisântemos em coroas baratas. E por baixo de tudo, o aroma forte de café, aquele café de garrafa térmica que fica horas sendo requentado. Um pequeno grupo de pessoas se dividia entre as fileiras de cadeiras de plástico e o corredor que levava a um pátio nos fundos. O som não era de silêncio, mas de um zumbido baixo de conversas, um choro contido vindo de uma senhora mais velha e o arrastar ocasional de uma cadeira no piso de cerâmica. Eu me sentia um completo estranho. Dei um abraço sem jeito na Tamires, disse aquele "meus sentimentos", que soa vazio e automático. Ela só balançou a cabeça, os olhos vermelhos e fixos num ponto qualquer. Patrícia segurou a mão dela e a guiou para perto de uns parentes. Eu, sem saber o que fazer, me encostei perto da porta, tentando parecer invisível. Depois de um tempo, Patrícia veio até mim. "Vem", ela disse baixinho. "Vamos dar uma olhada." Eu não queria, mas fui. O caixão estava aberto no centro da sala. Era um rapaz novo. Devia ter a minha idade, 20 e poucos anos. O rosto estava pálido, sereno, como se espera que esteja. O trabalho da funerária tinha sido cuidadoso, mas tinha alguma coisa na expressão dele que não se encaixava. Não era paz, era um repuxar quase imperceptível no canto da boca. Um ar de deboche, como se ele soubesse de uma piada que ninguém mais ali estava entendendo. Balancei a cabeça por um instante. Achei que era coisa minha, um efeito da luz amarelada do teto, do meu próprio desconforto. Mas quanto mais eu olhava, mais a sensação se firmava. Aquilo não era descanso, era outra coisa. Um mal-estar forte me atingiu. O cheiro das flores de repente pareceu mais forte, o ar mais denso. "Patrícia", eu murmurei tocando no braço dela. "Vou pegar um ar lá fora, tudo bem?" Ela me olhou, viu a minha cara e concordou com a cabeça. "Tá, eu vou ficar mais um pouco com a Tamires, te encontro lá." Eu só queria sair daquele cômodo. A calçada do lado de fora trouxe um alívio imediato. O ar da noite estava mais fresco e o som abafado do trânsito a algumas ruas de distância era quase reconfortante. Eu me encostei no muro, tirei o celular do bolso mais por hábito do que por necessidade e vi que tinha uma chamada perdida da minha mãe. Decidi retornar. Era melhor do que ficar ali, parado, pensando naquele rosto no caixão. Ela atendeu no segundo toque. "Oi, filho, tudo bem?" "Oi, mãe, tudo. E por aí?" Respondi tentando soar casual. "Tudo certo. Só ligando para saber, você vem almoçar no domingo?" Era esse o nível da conversa banal, rotineira. Eu olhava para a porta da funerária, para o movimento lá dentro, enquanto confirmava o almoço, perguntava do meu pai. E foi no meio da frase dela que eu ouvi. Um grito. Não foi um grito de lamento, de dor pela perda, como os que se espera ouvir num lugar daqueles. Foi um som agudo, seco, que cortou a noite. Um berro de pavor absoluto, sem pausa para respirar. O tipo de som que alguém faz quando encara uma coisa impossível. Eu desliguei o telefone na cara da minha mãe sem nem me despedir. Meu corpo reagiu antes da minha mente. No instante seguinte, a porta da sala de velório se abriu com um baque e as pessoas começaram a sair. A sair não, a fugir. Um monte de gente saiu correndo de uma vez. Gente correndo, se empurrando, cotovelando quem estivesse na frente. Uma senhora tropeçou nos próprios pés e caiu, sendo ajudada por um rapaz mais novo que tremia dos pés à cabeça. Os rostos, eu nunca vou esquecer aqueles rostos. Olhos esbugalhados, bocas abertas num espanto mudo. Tinha gente chorando de um jeito convulsivo. Não mais de tristeza, mas de puro choque. Outros simplesmente olhavam para trás, para a porta aberta, como se um animal selvagem pudesse sair de lá a qualquer momento. Em menos de 30 segundos, a sala que antes estava cheia ficou praticamente vazia. O pânico botou todo mundo para correr. Uma sensação estranha tomou conta de mim, um arrepio que passou pelo meu corpo todo.
O que poderia causar uma reação daquelas? Meu primeiro pensamento, o mais racional, foi procurar por Patrícia no meio daquela confusão. Meu coração disparou. Finalmente, eu a vi. Ela estava sendo amparada por uma outra moça, pálida como cera, com os olhos fixos no nada. Corri na direção dela, abrindo caminho entre as pessoas que choravam e gaguejavam frases sem sentido. Patrícia, o que foi? O que aconteceu? Perguntei, segurando os braços dela. Ela apenas balançou a cabeça, incapaz de formular uma palavra. A boca dela se abria e fechava, mas som nenhum saía. O pavor ainda estava na cara dela. Eu guiei Patrícia para perto do meu carro, que estava estacionado do outro lado da rua, um pouco afastado da confusão. A outra moça, que eu descobri se chamar Janaína, também colega de apartamento delas, veio junto, ainda segurando o braço de Patrícia como se tivesse medo de que ela fosse desabar. Sentei Patrícia no para-choque. Ela tremia, o queixo batendo de leve. O que aconteceu lá dentro? Repeti, a voz mais calma agora, tentando não aumentar o pânico. Janaína respirou fundo, passando a mão no rosto. Ela parecia ser a única capaz de falar. Foi o Igor. Ela começou, a voz um fiapo. Um homem mais velho que tinha saído com todo mundo parou ofegante perto de nós para recuperar o fôlego. Ele ouviu minha pergunta e, com os olhos ainda cheios de pavor, sentiu a necessidade de confirmar, de compartilhar o peso do que viu. O rapaz no caixão, ele se mexeu, disse o homem gaguejando. Eu franzi a testa. Um espasmo, às vezes acontece, não é? Uma contração muscular. Não! Janaína me cortou, o tom dela subindo. Não foi um espasmo. Ele se sentou. O homem mais velho confirmou com a cabeça, os olhos arregalados de pavor. Ele se sentou, devagar. Não foi um solavanco. Foi um movimento normal. Ele se ergueu e ficou sentado ali, dentro do caixão. Patrícia soltou um soluço baixo, enterrando o rosto nas mãos. Eu ouvia aquilo e minha cabeça não conseguia processar aquilo. Eu tentava buscar uma explicação, qualquer uma, mas a história continuou. Cada detalhe pior que o anterior, sendo contado em pedaços por Janaína e pelo homem. Depois de se sentar, Igor levou as mãos ao rosto, lentamente. As mãos dele, que estavam cruzadas sobre o peito, se ergueram e ele tocou os próprios olhos. Os dedos dele... A voz de Janaína falhou. Eles tremiam um pouco, sabe? E ele ficou tocando as pálpebras, como se estivesse tentando abrir os olhos, mas não conseguisse. Alguém da família comentou em meio à confusão que os olhos dele estavam costurados. É um procedimento que fazem, às vezes. O fio ainda estava lá. A imagem na minha cabeça era horrível. Um morto sentado, tentando inutilmente abrir os olhos que tinham sido fechados para sempre pela agulha de um agente funerário. E então ele falou. Nesse ponto, a voz do homem mais velho era quase um sussurro. Não parecia uma voz de gente. Era um som seco, arrastado, como se viesse de muito longe, de um lugar sem ar. Um som que quebrou o silêncio da sala. Ele fez uma pausa, engolindo em seco, como se o ato de repetir a frase fosse perigoso. Ele disse, com a voz mais clara e morta que eu já ouvi na vida, ele disse: Deus não existe. A frase caiu como uma pedra no meu estômago, simples, curta e absoluta. Uma declaração. E depois, perguntei, sentindo a minha própria voz fraca. Depois, continuou Janaína, já chorando de novo, ele se deitou, voltou para a mesma posição de antes, como se a tarefa estivesse cumprida. Foi aí que a Tamires gritou, o grito que todo mundo ouviu. Ela estava bem na frente. Eu olhei para o amontoado de gente na calçada. Vi Tamires, a prima, sendo abraçada por uma mulher mais velha, provavelmente a mãe dela. Tamires não se mexia, o corpo rígido, o olhar perdido. Ela tinha sido o epicentro. Ela tinha visto tudo de perto. E a mensagem, fosse lá o que fosse aquilo, parecia ter sido para ela. A situação na funerária virou um caos controlado. A família de Igor, liderada por um tio de aparência severa, tentava acalmar os mais exaltados e pedia para que as pessoas fossem para casa. Alguém tinha chamado uma ambulância, provavelmente para Tamires ou para a senhora que tinha caído, e o som da sirene se aproximando só aumentava a sensação de que aquilo tudo tinha saído de qualquer roteiro minimamente normal. Não havia mais nada para fazermos ali. Eu ajudei Patrícia a entrar no carro
E Janaína veio junto. O caminho de volta para a república delas foi o mais longo da minha vida. Ninguém disse uma palavra. O silêncio dentro do carro era denso, pesado, preenchido apenas pela imagem repetida na minha mente. Um corpo se sentando, mãos trêmulas procurando por olhos que não podiam ver. O apartamento era um lugar comum de estudantes. Pôsteres de bandas nas paredes, uma pilha de livros num canto, alguns pratos na pia da cozinha integrada com a sala. A normalidade do lugar tornava o que a gente carregava ainda mais bizarro. Janaína colocou uma chaleira com água no fogo, num gesto automático de quem busca conforto. Patrícia se sentou no pequeno sofá, abraçando os joelhos, ainda pálida. Tamires tinha ficado com a família, o que me pareceu a decisão mais sensata. Eu me sentei numa cadeira da cozinha, a mente girando. O que foi aquilo, Janaína? Perguntei, a voz baixa. A reação da Tamires, o grito dela. Parecia que aquilo tudo foi para ela. Janaína suspirou, olhando a água começar a ferver. É uma história meio comprida, Leonel, esquisita. A gente tem tempo, respondi, e meu tom não deixava espaço para recusa. Eu precisava entender. Ela desligou o fogo e se encostou na pia, cruzando os braços. O Igor e a Tamires não eram só primos, eles foram criados quase como irmãos na mesma casa. Eram muito, muito ligados. E eles tinham um interesse peculiar. Ela hesitou, como se procurasse as palavras certas. Eles mexiam com umas coisas que a maioria das pessoas acha loucura. Ocultismo. Mas não era brincadeira de adolescente. Eles liam tudo sobre projeção astral, comunicação com, você sabe, o outro lado. Rituais, teorias. Levavam aquilo muito a sério. A Tamires tinha livros e mais livros sobre isso. As coisas começaram a fazer um sentido horrível. Há uns 4 ou 5 anos. Janaína continuou, o olhar perdido na parede. Eles fizeram um pacto, uma promessa, de que o primeiro que morresse faria todo o possível, o impossível, para se comunicar com o que ficou. Mas não era para mandar um sinal bobo, tipo uma luz piscando ou um objeto caindo. A regra era clara. Ela olhou diretamente para mim. A mensagem tinha que ser algo concreto, algo sério. O combinado era contar a verdade sobre o que existe do lado de lá. O que quer que fosse, sem filtro. De repente, a frase dita por aquela voz seca, arrastada, ganhou um peso 1000 vezes maior. Não tinha sido um delírio, uma falha nos circuitos de um cérebro moribundo. Tinha sido uma resposta. O cumprimento de um contrato. Igor não tinha voltado para assustar. Ele tinha voltado para entregar a mensagem que prometeu. Eu senti um tipo de vertigem. Aquela base que eu tinha, aquela que eu nem sabia que era tão importante para mim, começou a balançar. A semana seguinte foi estranha. A vida tentava voltar ao normal, mas era como se tivesse sempre alguma coisa errada. Eu ia trabalhar, conversava com as pessoas, mas a minha mente estava sempre em outro lugar. Ela voltava para a funerária, para a imagem de Igor, para a frase que ele disse. Eu repetia as palavras de Janaína na minha cabeça, sobre o pacto, sobre a busca pela verdade. Aquilo tudo tinha deixado de ser um evento bizarro e se tornado uma questão pessoal. No sábado, Patrícia me pediu para ir com ela até o apartamento. Queria ver como Tamires estava. Eu concordei na hora, mas meus motivos eram outros. Eu precisava falar com ela. Precisava olhar nos olhos da pessoa que tinha feito o pacto com ele. Encontramos Tamires na sala, dobrando umas roupas em cima do sofá. Ela parecia exausta. Tinha olheiras profundas e se movia com uma lentidão de quem carrega um peso invisível. Ela nos deu um sorriso fraco, forçado. Patrícia a abraçou e foi para a cozinha preparar um chá, deixando nós dois a sós por um instante. Era a minha chance. Eu me aproximei devagar. Tamires, a gente pode conversar um minuto? Ela não me olhou. Continuou dobrando uma camiseta com uma concentração exagerada. Sobre o quê? Sobre o seu primo e sobre o pacto de vocês. A Janaína me contou. A camiseta nas mãos dela parou. O corpo dela ficou rígido. Por uns 5 segundos, ela não se moveu. Quando finalmente levantou o rosto, a expressão era uma máscara indecifrável. Eu não sei do que você está falando. Sabe sim. Insisti, a voz ainda baixa. Eu não estou aqui para julgar. Eu só preciso entender. O que ele disse? Nesse momento ela soltou uma risada. Não foi uma risada de alegria ou de deboche. Foi um som curto, seco, um espasmo de nervosismo. O Igor?
ela disse, e o tom era de um escárnio frágil. Ah, pelo amor de Deus, Leonel. O Igor sempre foi um fanfarrão. Ele adorava chocar as pessoas. Era o passatempo preferido dele. Ela gesticulava agora, tentando vender aquela história com as mãos. Aquilo foi a cara dele. Uma piada. Uma última piada de péssimo gosto para assustar todo mundo. Ele deve ter lido sobre espasmos, sei lá, e bolou essa performance toda na cabeça dele. As palavras saíam, mas não convenciam. A voz dela tremia um pouco. E os olhos dela contavam outra história. Eles se moviam de um lado para o outro, evitando os meus. E neles, eu não via a certeza de quem desmente uma farsa. Eu via o mesmo pavor que eu tinha visto na calçada da funerária. Um pavor que ela estava tentando enterrar sob uma camada fina de negação. Ela percebeu que eu a encarava, que eu não estava comprando a história. O sorriso forçado vacilou. A gente acreditava. Ela começou usando o plural e se corrigiu no mesmo instante. Eu sei que meu primo era um brincalhão. Era só isso. Eu não disse mais nada, apenas assenti com a cabeça. Não precisava. A resposta dela, na verdade, tinha sido uma confissão. Ninguém luta com tanta força para negar algo em que não acredita. O medo nos olhos dela era a única prova que eu precisava. Ela sabia que era verdade. E aquilo a apavorava mais do que a própria morte. Aquele dia na casa da Tamires foi um ponto de virada. A partir dali, o evento deixou de ser uma memória compartilhada e se tornou uma obsessão particular. Eu não conseguia parar de pensar naquilo. Durante o dia, no trabalho, eu me pegava com o olhar perdido, reconstruindo a cena. À noite, passava horas na internet, procurando por casos parecidos, explicações científicas, qualquer coisa. Não encontrei nada. Nada que explicasse um homem se sentar, tocar os olhos costurados e entregar uma mensagem daquelas. Essa obsessão começou a me custar caro. E a primeira conta quem pagou foi o meu namoro. Patrícia tentou de verdade. Ela tentou me trazer de volta ao normal. Chamava para ir ao cinema, para sair com amigos, para fazer planos. Mas era inútil. Meu corpo estava ali, ao lado dela. Mas a minha mente continuava na funerária. A gente estava na mesa de um barzinho, o pessoal rindo, e eu só conseguia pensar na expressão nos olhos da Tamires. As conversas viraram discussões. Você não vai esquecer isso nunca, Leonel? Ela me perguntou uma noite, a voz cansada. Esquecer? Patrícia, você entende o que aquilo significa? Se for verdade, muda tudo. Muda o quê? Ela respondeu já se exaltando. A gente está vivo. A nossa vida está aqui, agora. Por que você quer tanto se prender a uma coisa horrível que aconteceu com outra pessoa? Eu não tinha resposta. Como eu poderia explicar que tudo o que eu acreditava tinha desmoronado? Que eu me sentia flutuando no vazio? Para ela, era um trauma a ser superado. Para mim, era uma revelação a ser compreendida. Não terminamos com uma briga feia. Foi mais um desgaste, um adeus silencioso que durou semanas. Um dia, a gente simplesmente se olhou e soube que não dava mais. A lembrança do que aconteceu estava sempre entre nós. E ela era mais forte que a gente. Ficar sozinho só piorou as coisas. O silêncio da minha casa virou um inimigo. Foi quando eu comecei a ouvir. A primeira vez foi de madrugada. Eu acordei com sede, fui até a cozinha e no silêncio absoluto, enquanto a água enchia o copo, eu ouvi. Um sussurro baixo, quase no limite da audição, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares. Deus não existe, eu gelei. Olhei em volta, o coração disparado, não havia ninguém. Achei que era minha cabeça, o cansaço, a sugestão. Mas aconteceu de novo, dias depois, no chuveiro com o som da água caindo. E de novo, no barulho do ventilador do quarto. Não era uma voz assustadora de filme de terror, era pior. Era uma voz neutra, sem emoção. Exatamente como as testemunhas descreveram. A voz da mais pura e desoladora certeza. Uma verdade sussurrada no meu ouvido, um eco daquele dia me lembrando constantemente do que eu tinha aprendido. Já se passaram 7 anos. O namoro com a Patrícia é só uma lembrança distante, uma foto antiga. Eu nunca mais tive notícias diretas de Tamires. Soube por uma conhecida em comum, anos atrás, que ela se mudou para o interior e se apegou de forma quase fanática a uma igreja. Talvez ela tenha encontrado uma resposta. Ou talvez só esteja tentando abafar a que já recebeu.
Os sussurros na minha cabeça foram diminuindo com o tempo. Hoje são raros, talvez eu tenha só me acostumado com eles como a gente se acostuma com um zumbido crônico no ouvido. Mas a marca que aquele dia deixou nunca saiu. O mais irônico é que o evento não me transformou num ateu. Ser ateu é ter um tipo de fé, uma certeza na ausência. Eu não tenho mais o luxo da certeza, nenhuma delas. A mensagem do Igor não me deu uma nova crença. Ela apenas destruiu a antiga e não colocou nada no lugar. Hoje eu vivo num limbo. Olho para a minha mãe com a fé simples e inabalável dela e sinto uma ponta de inveja. A certeza dela, mesmo que eu não possa mais compartilhá-la, é um porto seguro. E olho para os que não creem em nada com a mesma convicção e também os invejo. Eu estou no meio, preso no exato momento em que um morto se sentou para me dizer que o alicerce do meu mundo não existia. Às vezes eu me pergunto se fui o único que levou a sério. Patrícia seguiu em frente. Tamires se forçou a acreditar numa mentira para poder continuar vivendo. Todos os outros provavelmente contam a história como um caos bizarro de velório. Eu fui o único que não consegui largar o osso. E o que eu ganhei com isso? Perdi um amor, perdi a minha paz de espírito. Troquei tudo por uma verdade que não serve para nada, a não ser para me lembrar todos os dias do quanto a gente está sozinho. A questão, no fim das contas, não é se Deus existe ou não. A questão é que desde aquele dia, para mim, a esperança deixou de existir. É só isso que eu sei. E no silêncio de casa, a voz às vezes retorna. Só que ela não diz mais a mesma coisa. Agora, ela sussurra o meu nome. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.